Você já se deparou com a situação de ter que adaptar o imóvel em que você vive para ser também o imóvel do seu negócio? Se você quer dicas sobre como colocar isso em prática, acompanhe a entrevista de hoje com a Maíde Lança, de Jundiaí, no interior de São Paulo, porque ela usou a criatividade para criar um espaço muito legal no imóvel que ela aluga, tá? Então, são dicas interessantes, inclusive para quem não é o proprietário do imóvel. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje nós temos o prazer de conversar com a Maíde Lança, de Jundiaí, no interior de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a grande transformação que ela fez no imóvel que ela reside hoje, em que ela conseguiu equacionar o espaço de viver com o espaço de trabalhar. Maíde, antes de mais nada, muito obrigado por ter cedido o seu tempo, aberto sua casa para a gente conhecer um pouco mais o que você realizou aí. E a primeira pergunta que eu já vou te colocar é: como é que você foi parar nesse imóvel? Como é que foi isso? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, falando do que eu amo tanto, né, que é também reforma, né. Eu fui parar nesse imóvel porque eu estava voltando para Jundiaí, eu sou de Jundiaí, e em retorno à cidade, apareceu a oportunidade de vir para esse imóvel. Eu queria um lugar que eu pudesse trabalhar e morar também, na verdade, eu ia trabalhar, ia dar um jeito de morar, e no final consegui adequar os dois e fazer uma reforma aí que acabou englobando tudo. Bom, pelo que eu consegui perceber das imagens, que a gente já está colocando aí no ar para quem está assistindo a entrevista, a casa que você escolheu, que você conseguiu encontrar, ela é um sobrado, né? E a lógica que você deu foi de separar o espaço de cima para ser o espaço de viver, ou seja, a sua casa, e o espaço de baixo para o espaço de trabalho, é isso? Exatamente, era um imóvel onde em cima tinha uma suíte e uma lavanderia com sacada, e a parte de baixo era a cozinha, uma minúscula garagem e a sala. E aí eu transformei toda a parte de baixo, a parte de cima, o que era a lavanderia, eu transformei em cozinha, que ainda está em transformação, né? Eu vou cobrir a área da sacada para ampliar o espaço de viver, porque a casa é bem pequenininha. E aí a cozinha na parte de baixo virou minha oficina, que eu tenho uma oficina, que eu sou Uribes. A sala virou escritório e a pequena garagem virou um pequeno showroom aí para poder fazer as filmagens online. Foi legal você ter citado isso do teu trabalho, porque é importante para as pessoas entenderem esse processo, né? Como ourives, você acabou usando esse espaço de baixo, em parte como espaço de trabalho, ou seja, a sua oficina, onde você desenvolve as Exatamente. belíssimas joias que você cria, e você também destinou um espaço que seria mais para uma parte administrativa e showroom dessas peças que você cria, né? Exatamente. Eu, eu sou MEI domiciliado, né? Então, conforme a legislação vigente, eu posso ter o trabalho e a moradia no mesmo lugar. E eu sentia muito essa necessidade de ter mais espaço, mas eu precisava de um local mais personalizado, né? Mais adequado ao que eu vendo nas redes sociais, né? O forte do meu atendimento é online. E aí derrubei uma parede, derrubei uma passagem lá que era possível ser derrubada conforme planta, derrubei uma passagem, fiz uma entrada nova, aí montei o escritório, e aí tinha já oficina e ficou faltando um showroom para poder fazer a apresentação dos meus produtos online. E eu falei, não, essa garagem aqui vamos transformar, e aí começou a transformação toda. Vamos falar dessa transformação, porque realmente ela impressiona. Vamos começar pela fachada, né? Pela fachada da casa. A casa tem um portão de ferro grande, que era branco, né? Era pintado de É, branco, portão de correr, né? inicialmente, inicialmente ele era todo de ferro mesmo, sem pintura nenhuma. O proprietário, na hora que eu peguei o imóvel estava
sem reforma alguma, tanto que tinha rodapé que tinha caído, a pintura estava descascada, estava, assim, numa situação bem complicada o imóvel, mas aos meus olhos era uma joia a ser lapidada, né? E aí, comecei mexendo no portão, que aí eu pintei esse portão, inicialmente ele era de ferro, passei uma tinta branca no Natal e depois pintei inteirinho, dourado, para já remeter essa simbologia do ourives, né, de trabalhar com metais nobres. Posso já falar da parte de madeira, da fachada de madeira também? Pode, pode. O portão, só para as pessoas entenderem, as imagens estão entrando aí. O portão ele pegava a fachada inteira, né? E é um portão que tem Exatamente. um desenho em ferro que preenche bem o espaço da fachada, né? E aí você dando Exatamente. essa cor dourada, você acabou diminuindo um pouco o destaque dele em relação ao que você colocou por trás, né? Exatamente, com certeza, exatamente. E Aí uma do lado informação. esquerdo foi onde você fez a criação. Conta um pouquinho dessa criação para gente. Do lado esquerdo de quem está da rua olhando para o teu imóvel, né? Tá. Eu queria muito tirar essa identidade de casa, né? Só casa. Queria trazer uma identidade mais artística, porque esse é o meu forte, né? De transformar a história das pessoas em joia. Eu gosto muito dessa parte do transformar o seu meio. Acho que é um dom que Deus deu pra gente, que eu gosto muito de exercitar ele, o poder da transformação, né? E aí eu quis, falei, não tá muito cara de casa, vamos mudar isso daqui. Só que eu não tinha dinheiro, eu tinha ferramenta, porque eu sempre gostei de ferramentas, desde criança eu tinha ferramentas. Eu falei, Deus do céu, eu preciso mudar esse móvel, mas não tem dinheiro, faz sua parte aí que eu faço a minha parte aqui. Eu sempre faço isso, falo isso para ele. E aí eu virei a nobre camponesa garimpadora de caçambas do bairro. E aí eu comecei, eu comecei a observar as caçambas do bairro. Eu até pensava, nossa, eu vou pegar coisa da caçamba, até parece. De repente estava eu lá em cima da caçamba catando tudo que eu achava de interessante. E achei grandes pérolas. O meu primeiro grande achado foi um lixo da escola, um madeiramento que eles jogaram todo fora, e aí eu estava passando de carro e vi aquele monte de madeira toda picotada com prego, parei, olhei e falei assim, é hoje que eu vou pegar essa madeira. Era coisa assim de 9, 10 horas da manhã. Eu falei, gente, que vergonha, vergonha roubar e não poder levar, então vamos pegar essa madeira aqui, porque essa madeira aqui tá para descarte, e era uma preciosidade, né, era lixo, era dinheiro jogado no lixo. E aí, para minha felicidade, eu comecei a catar madeira, saí os rapazes da obra, né, fui observar, porque é difícil ver uma mulher catando, assim, à luz do dia, né, catando lixo alheio, né. E aí eles falaram, aí vem aqui que tem mais aqui dentro. E aí eu tive a felicidade de achar mais material lá dentro, muito melhor do que tinha ali, mas acabei usando tudo, deu assim, na régua, assim, Deus prepara, nem mais nem menos, é na medida. E aí eu peguei todas as madeiras, tirei todos os pregos, lixei, cortei tudo na medida e eu comecei a montar o painel ripado. Fiz um esboço do projeto da fachada e montei, coloquei duas colunas principais, prendi no chão e teto, e prendi todas as tiras, iniciando todas as tiras. Aí depois eu fiz duas estruturas laterais, que eu ia fechar com lona preta. Encontrei a lona preta na rua. Só que eu falei, eu vou pegar na volta, né? Quando a volta chegou lá, já tinham pego a lona, que era uma lona que um lado tinha propaganda e o outro lado era preto. Aí eu fui lá, encapei as lonas e aí depois fiz toda a estrutura, né? Comprei as tarraxinhas e prendi uma tarraxinha em cada painel ripado para dar essa identidade mais rústica do medieval, que é algo que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que é sempre lindo, né? O medieval é muito bonito, eu me encanta muito. E aí eu montei esse painel ripado com as laterais pretas, né, para dar uma identidade, para desconstruir casa e trazer essa cara mais comercial, né? E aí eu queria colocar uma luminária de cada lado para fazer uma iluminação indireta, só que com que dinheiro, né? E aí Deus prepara novamente, iluminação divina veio aqui na minha cabeça, eu falei, vamos montar essa luminária. E aí eu achei perto de casa uma caixa com algumas garrafas de conhaque. Eu falei, é daqui que vai sair essa luminária. E aí eu fiz a construção das luminárias da fachada com garrafa de conhaque, o spot de luz,
pedaço de persiana preta e fita isolante. Aí depois passou mais um tempinho e eu fiz o escudo também. O escudo, eu fiz a construção do escudo completa com madeira de andaime, né? Que um colega meu fez uma reforma. Tinha um monte de madeira, eu falei, preciso dar um fim nisso daqui. Falei, vem para cá, meu filho, vem para cá com essa madeira que a gente vai usar. E aí eu gosto muito de trabalhar com acesso circular. Acabei tendo muita habilidade por fazer esse painel ripado. Eu fiz o recorte do escudo, a gravação do meu logo com acesso circular e fiz a construção de duas lanças machados, que são ferramentas medievais e que representam uma homenagem aos meus pais, que o sobrenome do meu pai é Machado e da minha mãe é Lança, e eles que são a inspiração de toda essa garra, toda eu acho que o dinheiro, a garra, a determinação, a sede de vencer é algo que não se compra, é algo que vem do sangue. E aí é a minha homenagem para eles, porque isso eles me deram, então eles merecem essa homenagem na minha fachada. O que mais impressiona é a naturalidade com que você fala. Ah, eu fiz isso, aí eu peguei aquilo, aí eu fiz aquele outro, aí eu peguei a serra e fiz o escudo, aí eu fiz uma luminária. Como se fosse assim a coisa mais natural do mundo, você do nada pegar um monte de coisas teoricamente inservíveis, né? E transformar nessas peças belíssimas. Ficou uma coisa incrível, porque, como você falou, você destoou da ideia da casa, porque você cobriu a janela que tinha ali, né? Ali havia uma janela originalmente, você acabou conseguindo cobrir, ao mesmo tempo você deu uma identidade legal e mais comercial para aquela fachada, para aquele espaço, e fez essa homenagem que você citou. E chama muita atenção a tua preocupação com os detalhes, porque você tomou Sim. um cuidado grande nesse painel ripado, primeiro de fazer uma portinha embaixo na madeira para permitir o acesso ao cavalete de água, né? Imagino eu. Foi. E E tem do até uma lado também, casinha. se precisar fazer alguma manutenção, tem como entrar por esse espaço de lona, né, que você deixou do lado, tem como entrar atrás do ripado, né? Então, essa parte, na verdade, assim, aí volta aos meus pais, né? Quando a gente era criança, na época, assim, que eu sou de 84, então, quando a gente era criança, tudo era mais caro. E eles não tinham o dinheiro para comprar, mas eles tinham a cabeça e a força de vontade para fazer. Então, eles faziam muitos brinquedos para a gente, né? Muitas coisas, tanto minha mãe como meu pai, né? E eles sempre falaram para a gente que a gente poderia ser e fazer o que quisesse. Mas começou, o meu primeiro móvel, projeto de móvel, foi com caixinha de fósforo com 6 anos no prezinho. Meu primeiro desenho técnico foi um ponto de fuga que eu aprendi na segunda série com uma professora de educação artística. Assim, a minha primeiro desenho de perspectiva, que também é um desenho técnico, foi no terceiro ano. Então, assim, fui muito alimentada com o projeto. Aí a cabeça funciona, assim, é uma beleza. Eu gosto muito disso. Nossa, mas ficou lindo, 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 lindo. Obrigada. E uma coisa que dá para, ainda falando em termos de fachada, uma coisa que dá para perceber, você pintou de dourado não só o portão, mas também uma grade que a casa já tinha, mais para o fundo dessa pequena garagem, né? Você também pintou do mesmo dourado e aquilo acabou funcionando para você como um fundo desse teu espaço de showroom, né? Seria legal Sim. você comentar um pouquinho para a gente a importância para você, principalmente do ponto de vista de negócio e tal, da questão do dourado, do preto e do medieval. Onde entra isso para você? Então, na verdade, na parte de identidade das cores mesmo, né? O preto dourado, ele traz uma visão mais de elegância, de produto mais refinado, né? E também remete ao ouro, que é a minha matéria-prima principal. E o medieval, ele traz muito isso, né?
do envelhecido. Então, assim, para mim, eu acho que casa muito bem o madeirado com o dourado e o preto. Então, eu tentei juntar ao máximo isso. Para você ter ideia, até meu cachorro é preto, marrom e branco. Até o cachorro combina com a decoração. Ai, ai. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu olho e falo assim: o que que eu tenho? O que que eu preciso fazer? Então, eu tento encaixar o que eu tenho com o que eu preciso fazer. Por isso que vem ideias tão mirabolantes, né? Venho usar o pote de palmito para fazer a luminária. Então, você tem que usar o que você tem. Às vezes, você está ali na sua cara e você não está enxergando, porque você está olhando para o lado, não para o produto que está ali, que você já está com a solução na sua mão. Você só precisa juntar uma coisa na outra. Muito legal. E ainda falando nessa fachada do térreo, dá para a gente perceber que a casa ela tem as paredes em tijolinho, né? Tijolinho aparente. Mas dá para perceber também que quando você pegou esse tijolinho ele estava meio deteriorado, né? O que você fez para solucionar isso? Então, eu queria muito reformar todos os tijolinhos. E aí, depois de uma boa dose de coragem, eu falei: vamos restaurar todos esses tijolinhos. Sei que vai demorar, levou uns 2 meses, mas alguns tijolinhos, principalmente da parte da base do imóvel, como o imóvel é perto do rio Jundiaí, ele tem um pouquinho de umidade, aí o tijolinho ele fica um pouquinho esbranquiçado, alguns com um pouquinho de defeitinho. Então, eu juntei tinta acrílica com xadrezinho preto, né? Pus umas gotinhas, fiz o cinza e fui pintando vão por vão do tijolinho com pincel fino. E depois eu lixei tijolinho por tijolinho, parece serviço de escravo, né? Parece que eu estou Então, descascando quando batata você está na mão. falando vão por vão, você está realmente se referindo aos vãos de cada tijolinho. Vãozinho de cada tijolinho. Passei com o pincelzinho assim, o vãozinho de cada tijolinho. Aí depois que eu fazia um tanto, eu lixava tudo e aí eu vinha com a resina para restaurar totalmente. Para ficar um cara de novo mesmo. E ficou. Dá para a gente perceber que ficou com cara de novo mesmo. Aí, depois de fazer tudo isso, bom, tem também a calçada, que a calçada tinha aquele piso antiderrapante, bem tradicional de calçada, aquele estilo Copacabana, né? Isso. E você acabou pintando de vinho até para uma cor para compor com o preto, o dourado e o amadeirado, né? Na verdade, eu acredito que Deus prepara tantas coisas, né? Porque era uma tinta. Eu vou ser muito sincera, porque eu acho que assim, as pessoas elas mostram muito o palco da vida delas, né? Elas falam assim: olha, a minha vida é isso, que maravilha. E não mostra as coisas que dão erradas, as dificuldades, ou até os perrengues, ou um improviso que você faz que dá super certo. Aquela tinta eu ganhei meia lata da minha irmã e eu pintei tudo quanto é lugar que eu podia com aquela tinta. E aí, só que Deus é tão bom que ele preparou que a tinta era marrom da cor que eu precisava. Então eu peguei essa tinta da minha irmã e passei na calçada e combinou com tudo o resto. Deus é muito maravilhoso comigo porque combinou com tudo. É com o cachorro. E a entrevista com a Maíde está tão legal que a gente vai ter que fazer uma pausa e continuar com o restante da entrevista na próxima semana. Inclusive, ela vai contar para a gente como é que ela conseguiu pegar uma porta de alumínio convencional e transformar em uma porta medieval. Você não perde por esperar. Na semana que vem, tem todos os detalhes dessa e de outras obras que ela fez. Até lá!